Fala galera das internets, @Valdirceira aqui novamente. Hoje vamos falar sobre um assunto cabuloso aí, meus amigos. É o Halloween e vamos falar sobre terror. Então vamos aí porque é o Halloween. Bom, como vocês podem ver aqui pela minha fantasia de Jim 3 furos do The Office, né? Quem não pegou essa referência aí, assista The Office, tá? No, God! No, God, please, no! 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 E aqui nesse canal a gente adora pregar aí contra o anti-imperialismo, né? Mas também adoramos uma boa cultura pop, né? E contradições aí do sistema, né? E, então por isso vamos falar sobre terror. Mais especificamente a gente vai falar no terror no cinema, né? Porque falar no terror é muito amplo, né? Tem muitas possibilidades de abordagem, assim. Então vamos falar sobre especificamente quais são os subgêneros de terror. Então se você quer assistir uma coisa assustadora aí nesse terror, fica comigo que eu vou te dar uma listinha aí dos principais subgêneros de terror no cinema e dos principais filmes de cada subgênero. Bom, então vamos começar aqui para esse vídeo não se alongar muito também. Vamos lá, vamos começar falando sobre quais são os subgêneros do terror. Mas, cara, antes de falar dos subgêneros do terror, vamos falar de uma parada que aconteceu um pouquinho antes do gênero terror se estabelecer propriamente dito. Vamos falar das raízes. Então vamos falar aqui do expressionismo alemão. Não tem como a gente falar de terror sem falar do expressionismo alemão, né? O expressionismo alemão foi um movimento que começou nas artes plásticas, na pintura, como o próprio nome sugere, na Alemanha, né? E depois foi importado para o cinema. Muitos cineastas viram nesse movimento uma boa oportunidade de fazer um cinema alemão. Foi um movimento que surgiu ali no período entre guerras, então entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ali mais ou menos nos anos 20 e nos anos 30, né? 1920 e 1930. No cinema, esse movimento pegou um pouquinho do que o Méliès fazia lá, então o mágico do cinema, que a gente pode fazer um vídeo depois sobre ele, mas não é o foco aqui. O Méliès que tinha essa coisa do contraste, do jogo de luz e sombras, e do branco e preto característico, né? O expressionismo alemão bebeu disso, mas tirou toda aquela aura mágica, fantástica e até meio otimista do Méliès e colocou no lugar uma parada muito mais carregada, muito mais crítica e sobre um aspecto até meio pessimista até, né? E também bebeu do expressionismo das artes plásticas per se, né? Que trabalha essas formas estranhas, vamos colocar assim, mas que são formas que chocam também esse contraste de luz e sombra, mas esse retrato da realidade que não é fidedigna à realidade, né? E tudo isso justamente para chocar o espectador, para fazer ele questionar a realidade, o que é a loucura, quem realmente é o louco, né, na sociedade. São as pessoas que estão internadas lá em manicômios, ou são, né, as pessoas que acordam todo dia para fazer as mesmas coisas, assim, né? Vivem sua vida regradinha, né? Com regras que elas nem questionam e nem sabem de onde vieram, né? E também traz nos seus filmes, é muito carregada essa questão do indivíduo frente ao mundo e frente a essa sociedade bizarra, né? E frente a essa realidade e essa angústia, que essa reflexão crítica que o indivíduo tem quando ele se depara com o mundo, assim, né? E se depara consigo mesmo e com seus iguais, né? E é interessante quando a gente fala do expressionismo alemão trazer esse contexto histórico justamente para entender como estava a Alemanha nesse período entre guerras, assim, né? Uma economia devastada, uma política arrasada, era basicamente uma terra arrasada ali a Alemanha, né? E isso repercutiu na vida do povo alemão mesmo, né? Então, esses artistas, né, esses cineastas expressionistas, eles estavam capturando esse espírito do seu tempo, né? De estranhamento, de questionamento, né? De vida dura, né? Então não tinha muito o que esperançar, né? Não tinha muito perspectiva. Então eles pegaram esse espírito do seu povo, assim, naquele momento e filmaram, né? Com obras icônicas, justamente para questionar a realidade e o seu tempo, né? Foram obras muito frutíferas, né? Não à toa que, assim, a primeira metade, assim, do expressionismo alemão não tinha verba, não tinha investimento, né? Justamente porque a Alemanha estava passando um período economicamente ruim, né? Então isso se refletiu também nas artes. E aí essa galera fazia tudo com o que dava, entendeu? Tudo a toque de caixa, assim. Arte na raça mesmo, né? Basicamente, assim. Pegar figurino emprestado com um parente, com um amigo. Eles mesmos pintavam o set, assim.
o importante era contar a história, era refletir, entendeu? Era trazer essa arte, assim. E aí essa forma de arte foi tão bem aceita, assim, rendeu resultados tão positivos, que por um tempo a Alemanha exportava esses filmes para o mundo todo, e o cinema, o expressionismo alemão, foi uma forma de reerguer a economia alemã mesmo, né? E aí, tanto que surgiram grandes estúdios, que nessa época até batiam de frente com os estúdios hollywoodianos lá, e aí ajudou a reerguer um pouco a economia alemã, né? Até que veio o regime do Terceiro Reich e acabou com tudo, né? Hitler e os nazistas lá ferraram tudo. E assim, eu poderia ficar falando horas aqui sobre esse movimento, inclusive fiquei num episódio especial do Halloween do Indutalk, o nosso podcast, junto com a professora Adriane. A gente falou sobre o expressionismo alemão e sobre o universo de monstros da Universal, né? Vou deixar linkado aqui no card, aqui embaixo também, para você escutar esse papo inteiro. Mas não tem como entender o movimento cinematográfico sem assistir os seus filmes, né? E é por isso que eu vou listar aqui os principais filmes, se você quiser entender esse movimento, para você assistir nesse Halloween. Vou começar com 2 clássicos, Nosferatu, que é baseado no Drácula, de Bram Stoker, né? É bem engraçada essa história, assim, eu sempre conto ela também, que os caras não tinham direito, e aí eles só mudaram o nome do personagem, alguns detalhes da história, e filmaram Nosferatu, né? Em vez de Drácula, é o Nosferatu, né? Mas é basicamente a história do Drácula. E aqui tem muito essa questão das atuações marcadas, do contraste e das estranhezas, assim, que o expressionismo alemão se propunha a registrar. E também, claro, não tem como entender o expressionismo alemão sem assistir O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme que debate essa questão da loucura também, né? E traz muito caracterizado a estética expressionista alemã. Também você tem que assistir aí Emil, o Vampiro de Düsseldorf, e pro final, assim, é um filme já do final do período do expressionista alemão, é Metrópolis também, que é do Fritz Lang, que depois foi trabalhar em Hollywood. E aí, esses filmes todos ajudaram a montar o imaginário popular e a fundar, né, como eu falei, o Fritz Lang foi trabalhar em Hollywood, e muitos desses profissionais foram trabalhar em Hollywood, graças também à perseguição do governo nazista lá na Alemanha. E aí, em Hollywood, eles pegaram isso que eles estavam fazendo do expressionismo alemão e fundaram alguns gêneros, entre eles o terror. Então, o terror começou bebendo muito do expressionismo alemão. E é por isso que é importante falar dele aqui quando a gente está falando de terror. E falando em estranhamento, estranheza, criaturas bizarras como Nosferatu, vamos falar então do subgênero de monstros. Bom, como eu disse, muitos desses cineastas, desses profissionais de cinema expressionistas, foram para Hollywood, e muitos deles foram trabalhar no estúdio da Universal, né? E lá eles ajudaram a fundar o universo de monstros da Universal, né? O Universal Monsters, que a gente também fala no podcast do Halloween, com a professora Adriane. Então, eles ajudaram a fundar e eles criaram, basicamente, nesse período, o gênero de terror, né? Como a gente mais ou menos conhece aí. E aí, durante os anos 20, os anos 30, esse universo, né, conhecido também como Universal Monsters, ficou muito famoso, muito prolífero, e fez vários filmes, assim, até que ele sucumbiu diante do próprio peso, e graças às continuações, assim, caça-níqueis que a Universal foi fazendo, assim. Então esse subgênero não tem muito uma estrutura base, assim, que identifica eles. Basicamente, a gente coloca aqui os filmes que são feitos com protagonistas, né, ou tem personagens monstruosas, né, não humanas ou humanas modificadas. Então, por exemplo, aqui entra todo o universo de monstros da Universal, né, clássico, que é muito legal também de assistir, né, como, por exemplo, Drácula, Frankenstein, A Noiva do Frankenstein, você tem alguns filmes do lobisomem, você tem o Monstro da Lagoa Negra, que é ambientado no Brasil, e muitos outros. E como não tem nada que ligue esses filmes, assim, propriamente dito, não tem uma estrutura, né, narrativa, nem nada assim, a gente pode encaixar basicamente qualquer filme que tenha monstros aqui, né? Então, se você quer encaixar aqui Resident Evil, você pode, afinal trata-se de zumbis. Você pode colocar aqui até o Lugar Silencioso aí, que é um terror mais psicológico, mas poderia encaixar aqui também, porque tem as criaturas e tudo mais. Então não tem muito mais o que falar também desse subgênero de monstros aqui. Vamos falar sobre então, outras criaturas bizarras e mitológicas do terror. Vamos falar sobre Slasher. Bom, o subgênero Slasher talvez seja o mais famoso e o mais conhecido dos amantes do terror, né? Geralmente quando as pessoas pensam em filme de terror, elas vão lembrar de algum filme Slasher. Esse subgênero surgiu ali nos Estados Unidos nos anos 70, basicamente após aí, o assassinato da Sharon Tate aí, pela família Manson, que era uma seita comandada aí pelo Charles Manson, né? E chocou toda a sociedade estadunidense na época e o mundo todo até. E os filmes Slasher assim, são os mais famosos justamente por apresentarem esses
antagonistas icônicos da história do cinema, assim. Então sempre tem um serial killer ou um assassino fantasiado com alguma máscara muito icônica, assim, que persegue o nosso grupo de protagonistas, assim, e assassina todos, menos a mocinha e o mocinho, né? Então essa também é uma estrutura narrativa, né? Você tem um grupo de protagonistas, eles morrem, sobra só a mocinha e o mocinho puros, né, e angelicais. E claro, né, você tem os assassinos aí mais famosos da cultura pop também, né, com aquelas roupas icônicas, que inclusive serve de fantasia, né, de Halloween aí pra muita gente, assim. Então talvez por isso esse gênero tenha ficado tão famoso também, né? As pessoas lembram muito desses antagonistas clássicos, assim, desses vilões, né? E claro, também, por ser um gênero até meio barato de ser produzido e cair nas graças do público, esse subgênero também sofreu com muitas continuações desnecessárias. Como eu falei, esse é um dos subgêneros mais prolíferos que tem da história do terror, assim, e tem muita coisa, assim, muita franquia mesmo. Então, vou passar os principais filmes aqui de slasher, assim, os primeiros, tá? E aí, todos eles têm muitas sequências, assim, que você pode maratonar se você quiser. Bom, nesse subgênero a gente tem o Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, a gente tem A Hora do Pesadelo, a gente tem Chuck, o Brinquedo Assassino e, claro, Pânico, com o clássico Ghostface, né? E todos eles têm continuações para dar com pau, e também tem um monte de outros filmes que eu não citei aqui. Então, se você gosta de um antagonista icônico, né? A história nem sempre tão complexa e elaborada assim, slasher é o seu gênero, pega todos esses aí e maratona, cara. E falando de subgêneros de terror famosos, vamos falar, não tem como não falar, do terror sobrenatural. Bom, ao lado do slasher, eu acho que o sobrenatural é um dos subgêneros mais famosos de terror, né? Que também caiu no imaginário popular, assim, né? Graças à cultura pop também. Geralmente, os filmes de terror sobrenatural, como o próprio nome sugere, lidam com ameaças ou questões sobrenaturais, né? Traz então algum espírito, algum fantasma ou algum demônio, né, inserido na trama, assim. E também tem discursos religiosos, né, e objetos sagrados muito presentes, assim. Então você tem o padre, a possessão, muito também na mitologia cristã, né? Então você tem anjos, demônios e Deus e o diabo, e traz essas oposições, né, essas contradições muito presentes, assim. O humano e o sagrado, o divino, o profano e o sacro. E claro, a presença de seres e entidades espirituais, vamos colocar nesses termos assim. É também um dos gêneros mais famosos e tem, ao contrário do slasher, que ele tem personagens icônicos assim, o sobrenatural tem cenas memoráveis. Então o sobrenatural cai na cultura popular justamente por essas cenas memoráveis, né? E se essa é a sua vibe, assim, mais espiritual, mais mística, né? Sobrenatural, te dá alguns exemplos de filme de terror sobrenatural. Os mais famosos, com certeza, é O Exorcista, que tem até aquela cena clássica da menina possuída e do exorcismo em si, né? Você tem também O Bebê de Rosemary, que é muito, muito famoso, assim, né? Na cultura pop. E Saco de Ossos também. Se eu não me engano, é baseado num livro do Stephen King. E esses são só alguns exemplos, tá? Tem muito, muito mais coisa de terror sobrenatural, mas acho que esses são os que valem citar, assim. E se você quiser, né, não tem medo dessas paradas, assim, né, vai fundo. E falando nessas paradas mais sobrenaturais, mais espirituais, assim, vamos falar de Found Footage. Found Footage é um gênero, um subgênero de terror que surgiu ali em meados dos anos 90, 2000, assim. Ele tem esse nome Found Footage, né, em tradução literal, gravação achada, justamente porque toda a estética, toda a cara dos filmes são para dar essa impressão de que é uma gravação caseira, homemade, assim, que foi encontrada por alguém e distribuída para o público, né? Geralmente também podem ser em primeira pessoa ou para dar essa sensação de câmera de ambiente, assim, né? Câmera de segurança e de vigilância, que ficou muito popularizada aí no século XXI, né? Todo lugar tem, para dar essa cara de autenticidade, de que, tipo, essas coisas realmente aconteceram. E por que eu disse que tem a ver com o sobrenatural? Porque geralmente a estrutura narrativa desses filmes envolvem coisas sobrenaturais e espirituais. Então envolvem manifestações de espíritos e fantasmas ou bruxaria, né? Um grupo de protagonistas que foi em algum lugar e encontrou obras mágicas, né? E aí se envolveu em problemas lá. Bom, o filme que inaugurou esse gênero, né, foi com certeza A Bruxa de Blair. Nesse filme, um grupo vai passar uma noite na cabana, no meio do mato, por algum motivo, né? Que eles acham ok, eles vão investigar lá o mito de uma bruxa.
E lá ele se envolve com todo tipo de coisas sobrenaturais, assim, tendo que lutar para sobreviver e para escapar de lá, assim, né? E o filme é todo nessa pegada de, estamos gravando nossa viagem aqui, né? Olha que legal. E, coisas absurdas acontecem nessa viagem, assim. Como se realmente eles tivessem filmado tudo e alguém tivesse ido lá e achado a filmagem revelado para o mundo inteiro, né? Mas esse gênero com certeza se popularizou graças à Atividade Paranormal, que não é um slasher, mas também tem continuação pra um caramba, assim, tá ligado? Tem filme pra caramba de Atividade Paranormal. E também tem o mais recente aí, que é REC, né? Um filme também todo baseado em found footage. Então vamos pro próximo subgênero aí do terror, que é o terror psicológico. Bom, o terror psicológico ele se distancia um pouco desses filmes de terror clássico, assim, justamente porque a intenção é chocar pelo que não mostra, né? É como se fosse aquilo que não é dito, aquilo que não é mostrado, que é o que te assusta. Sabe essa pegada do ser humano ter medo do desconhecido? É basicamente isso aqui com os filmes de terror psicológico. A intenção não é chocar visualmente o espectador, mas criar uma trama tão elaborada, tão complexa, que vai brincando com as percepções e até com a cabeça do espectador, assim, né? Inclusive das personagens. Então, não tem muita sanguinolência, não tem cena violenta, nem nada disso, assim. A intenção é dar aquela sensação de angústia, de agonia em quem está assistindo, assim. Como se algo ruim fosse acontecer a qualquer minuto, assim, a qualquer instante, assim. Alguma coisa horrível pode acontecer. E isso é agonizante, cara. E ao contrário aí do slasher, né? Não tem muito esses jump scares, assim, né? Que são aquelas cenas que, pá, te dão um choque visual, assim, a trilha sonora aumenta, assim, pra te dar um susto, né? A cena feita pra te assustar, assim, pá, né? Tem muito isso no slasher, né? No psicológico, eles até brincam com essa expectativa, assim, do jump scare, mas não tem muito dessas cenas, assim, né? Se você gosta desses filmes, assim, gosta de ficar grudado na cadeira, segue aí alguma lista, né? Uma listinha de filmes pra você assistir, então, nesse Halloween. Você tem o Iluminado, do Kubrick, né, baseado numa obra do Stephen King. Então você tem Stephen King e Kubrick na mesma produção, assim, né? E Jack Nicholson, né, na mesma obra, assim. Então, porra, não tem como não ser bom, né, cara? Você tem também O Silêncio dos Inocentes, muito bom. Anthony Hopkins aqui no papel de Hannibal Lecter, acho que um dos canibais mais famosos da cultura pop, né? Você tem também várias produções aqui de terror psicológico, como O Sexto Sentido, o Babadook, A Bruxa, que é um clássico contemporâneo aí, né, muito bom, que brinca com esses clichês do terror. Você tem Corra, do brilhante Jordan Peele. Você tem Um Lugar Silencioso. Você tem O Homem Invisível mais recente aí, de 2020, né, que também traz questões sobre machismo, sobre relacionamentos abusivos e tudo mais, e tudo numa roupagem de terror, assim, muito bom também, né. E falamos do psicológico, vamos falar do seu antônimo, né, vamos falar do gore. É interessante porque muita gente coloca o gore como o completo oposto do psicológico. Se no psicológico a intenção é brincar com o que não é mostrado, assim, chocar pelo que não é mostrado, o gore faz justamente o contrário. Ele te espanta pelo que ele mostra, né? Pelo excesso de coisas que ele mostra, assim. O gore é caracterizado por cenas muito violentas, muita sanguinolência, né? Cenas explícitas, assim, de decepação de membros, de violência, de tortura, né? Até por isso, muita gente diz que o gore é só para os fortes, né? Porque você tem que ter um estômago muito bom, assim. E justamente por ser essa questão, eles geralmente são filmes mais 18, assim. E tem produções bem complicadas. Até por isso, não é um dos gêneros de terror mais fáceis de se fazer. E por isso, também não é um dos que tem mais filmes assim. Mas tem uma quantidade legal aí, se você gosta e tem estômago, né? E são filmes bem polêmicos, na maioria das vezes também, né? Sempre tem alguma história de bastidores assim, que você fica, caralho, cara. Bom, se você tem estômago, né? Se você é uma pessoa forte aí pra assistir o gore e gosta disso, né? Eu recomendo que você assista alguns filmes, pra entender esse subgênero. Os dois mais clássicos e mais polêmicos de gore, assim, são Holocausto Canibal e Centopeia Humana. Esses dois filmes são bem tensos, assim, de assistir. Você tem que ter um estômago muito bom, assim, pra assistir. E tem muitas histórias de bastidores também, bem polêmicas, assim, bem conturbadas, assim. Mas também você pode encaixar aqui, por exemplo, Jogos Mortais. Porque tem muita cena de violência, de decepação de membros, né? Umas brincadeiras nada legais, assim. Galera que assiste Round Six aí acha meio pesado, né? Tem que ver as brincadeiras dos Jogos Mortais, né? Lá era uma parada violenta.
Além desses, você tem A Condessa Sangrenta e alguns filmes mais recentes, como O Albergue e Grave. Além do último aí, que eu não vi, confesso que eu não vi esse, mas eu vi muitas listas nessa categoria, o Candyman, do Jordan Peele, justamente, né? Então, tá aí alguns filmes para você assistir nesse Halloween, se você curte esse tipo de coisa. E por fim, né, falando em gore, aí vamos falar sobre o trash, né? Por último, mas não menos importante, vamos falar sobre trash, né? Um dos gêneros mais divertidos aí do terror, vai. Em tradução literal, trash é realmente lixo, né? E eu acho que é bem isso, assim. Porque essas produções também são mais baratas, não tem tanto investimento de efeitos especiais, nem nada disso, assim. Por isso, essa cara mais trash, assim, sabe? Tem também atuações bem marcadas, caindo até pra caricatura, né? Podendo ser encarada como uma sátira, né? Os melhores deles podem ser encaradas justamente como uma sátira aos clichês do terror, né? E tudo mais. E assim é isso, a característica é low budget, baixo orçamento, não muito investimento em efeitos especiais, atuações bem marcadas, vamos colocar assim, até meio galhofas, né? E roteiros bem mirabolantes, assim, sabe? E pode parecer um gênero bem bobinho, assim, mas muitos diretores de renome começaram fazendo filmes trash, né? Como, por exemplo, aí você tem o Sam Raimi, que é o diretor da primeira trilogia do Homem-Aranha, que vai dirigir o próximo Doutor Estranho aí. E você tem também Peter Jackson, que é o diretor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, as duas trilogias aí, né, baseadas nas obras do Tolkien. Então, quer dizer, os diretores não é que eles fazem algo ruim porque eles não sabem fazer, sabe? Eles fazem algo ruim, eles fazem algo escrachado de propósito, sabe? Chega até a ser cômico, assim, mas propositalmente, assim, não é aquele cômico que é tipo, nossa, que coisa horrível, eu tirei isso da minha frente, os caras não sabem fazer, que vergonha alheia. Mas é tipo, os caras entenderam tanto que eles conseguem tirar uma onda com isso, sabe? Fica até engraçado nesse sentido, assim. E o trash é, tipo, mais despretensioso, assim, pra quem não quer se comprometer a tomar susto, nem nada assim, né? Nem pesar o clima, né? É mais pra você ver de galera, assim, e tudo mais, né? Então, se você é dessa vibe, assim, vou te passar a listinha, assim, das minhas principais recomendações sobre trash. Você tem aí A Morte do Demônio, Plano 9 do Espaço Sideral, Planeta Terror, Arraste-me para o Inferno, e aí caindo na onda um pouquinho mais trashzeira raiz mesmo, assim, de galhofa, né? Você tem A Bolha Assassina, O Tomate Assassino, Ruby, né? O Ataque do Pneu Assassino, e Sharknado, que também é um clássico, não só do trash, mas do cinema mundial, né? E aqui, em tempo, antes de encerrar, eu queria fazer duas menções honrosas, assim, que eu não soube aonde encaixar. Eu queria fazer menção honrosa à filmografia do Jordan Peele, que consegue misturar terror, né, com crítica social, né, e especialmente combate ao racismo, assim. Então o cara consegue colocar situações de terror absurdas, assim, para fazer a gente questionar a própria realidade, né. E ele consegue, inclusive, se apropriar de obras Lovecraftianas, né, ali em Lovecraft Country. Ele pega as obras do H.P. Lovecraft, que eram racistas, ferrado na vida real, assim, e transforma isso para falar, olha, vocês conseguem se surpreender, né, achar assustador, assim, criaturas do espaço sideral saindo do fundo do mar, né, engolindo tudo, mas vocês não acham assustador também pessoas sendo discriminadas pela cor da sua pele, né? Algo de muito errado está errado com vocês. Então fazer uma menção honrosa ao Jordan Peele, tem muita coisa boa, tem Us, tem Corra, tem o Candyman que eu já citei, né? Enfim, tem muita coisa boa. E Lovecraft Country, que é uma série legal também. E também fazer aqui uma segunda menção honrosa a uma parada nossa, nacional aqui, BR, que às vezes a gente não dá valor, que é a filmografia do Zé do Caixão, né? Então aí fica aí a nossa menção honrosa, né? A nossa singela homenagem ao José Mojica Marins, né, famoso Zé do Caixão aí, que é considerado o pai do terror nacional. Suas produções impactaram aí o cinema mundial, né, e muitas vezes a gente não dá valor, assim, né. Algumas de suas principais obras são A Meia-Noite Levarei Sua Alma, Essa Noite Encarnarei no Seu Cadáver, O Despertar da Besta, enfim, muitos outros, assim, né. Inclusive aí a produtora do Frodo, do Senhor dos Anéis, o Elijah Wood, comprou os direitos dos filmes do José do Caixão e vai produzir a versão norte-americana, né, desses filmes. Uma versão estadunidense, uma versão mexicana, né, adaptando esses filmes assim. Gerou alguma polêmica, tá? Outra hora eu falo sobre isso, mas
é isso, né? Até os americanos, os estadunidenses estão olhando pra cá, então a gente devia olhar também, né? Inclusive, se eu não me engano, o Cine Passeio aqui de Curitiba tá com exposições virtuais dos filmes do Zé do Caixão gratuitas, assim. Se eu não me engano, tem uns 2 filmes do Zé do Caixão gratuitos para assistir no Cine Passeio ali, né? No site do Cine Passeio. Só se cadastrar e assistir os filmes de graça, olha que massa. Então vamos valorizar o terror nacional também, né? E é isso, né, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dá like aí, não esquece de se inscrever aí no canal também, comenta qual filme você vai assistir ou qual filme você não vai assistir de jeito nenhum, porque você, assim como é cagão ou cagona, né? E já sabe, né? As redes sociais nossas aí, @Indutalks no Instagram, estão lá no site, tem muito conteúdo sobre filmes de terror, expressionismo alemão, o universo de monstros da Universal, né? Lá no nosso site, para você conferir também, tá? Tá certo? Então é isso aí. Vai aparecer outros vídeos para você continuar com a gente se você quiser. Um abraço e até a próxima! Halloween, this is Halloween.